Léo, empate, hein? Em casa contra o Confiança, 1-1. Depois da boa exibição, da boa vitória no Clássico Rei contra o Fortaleza, o Ceará que criou bastante, né? Teve volume de jogo, mas não conseguiu aí vencer a equipe sergipana. E eu vi muitos torcedores reclamando do 9. Tá faltando 9, tá faltando um jogador que decida, né? Perdeu os seus dois principais jogadores, né? Um deles que foi, você deve estar com saudade, né? O do Eric Pulga, destruindo aí no Bahia, foi mais uma vez um jogador importante aí na goleada contra o América de Natal. O Saulo Mineiro foi lá para a China e o Ceará sente falta desse 9 ou desse jogador mais decisivo. O jogo de hoje comprovou isso mais uma vez? Foi isso que faltou? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, todo mundo tá ligado no 45 minutos. É um jogo, acho que a tônica do jogo é justamente essa, assim, faltou um 9 e, e é um pedido até previsível, assim, é previsível que em alguns momentos da temporada, em jogos como esse, faltem um 9, porque assim, é uma tônica que a torcida vem cobrando, é uma necessidade que o departamento de futebol sabe que tem, é uma lacuna que ela é evidente, o Condé já deixou claro em entrevistas também, dizendo, ó, vocês sabem o que está faltando. O próprio Haroldo Martins, diretor de futebol, já respondeu a perguntas nesse sentido, ó, vocês sabem o que está faltando. E o próprio presidente do clube, né, João Paulo Silva, falou em entrevista recente dizendo isso. Ó, assim, não existe no mercado brasileiro um 9 para o Ceará. No sentido que não existe um 9 que resolva o problema do Ceará dentro do poder orçamentário que o Ceará tem para investir nesse momento. Então o Ceará vai, ao que tudo indica, buscar esse 9 fora do país. E assim, fazendo esse gancho com o Bahia, né? O Everaldo era um nome desse, né? O Ceará tentou bastante o Everaldo. Eu acho que, inclusive, foi a razão porque a gente não teve esse 9 até agora. Acho que o Ceará viu no Everaldo, o departamento de futebol, ele traça perfis muito fechados para o elenco, assim. Não que sejam jogadores com um perfil muito caro, muito decisivo, mas ele tem perfis que envolvem desde o extracampo ao cognitivo para compreender táticas, a forma que se expressa. Então, o departamento de futebol do Ceará ele considera isso na contratação e via no Everaldo o 9 ideal para essa construção de elenco. E assim, a não vinda do Everaldo até o momento, assim, o que eu soube de pessoas mais da própria Bahia do que do Ceará é que o Ceará ainda não tinha desistido do Everaldo, assim, ainda existe essa possibilidade. Mas assim, com o final da janela se aproximando, eu acredito que o Ceará vai buscar outras alternativas. Eu acredito que tem outros nomes já conversados e que eu acho que esses nomes, o acerto com esses nomes tendem a ser acelerados diante da falta de resposta do próprio Everaldo. Hoje, conversando com o interlocutor assim, de dentro do clube, ele falou isso, assim, ó, a última informação que eu soube é que o Ceará tinha acertado tudo com o Everaldo, tudo com o Bahia, e no último momento o empresário do jogador deu uma segurada. Talvez por imaginar uma oportunidade fora do país, né? E nesse momento a gente vê aquele conflito entre a vontade do jogador de não querer ir para um mercado mais distante, e ao mesmo tempo buscar uma qualidade de vida para sua família, e ao mesmo tempo é um cara que já se mostrou que não quer brigar contra o rebaixamento, e a gente fala de forma bem sincera que nesse momento a luta do Ceará é essa, entrando no campeonato para essa luta contra o rebaixamento. Então acho que foi um jogo que foi um desenho muito, muito claro das necessidades do Ceará. E ao mesmo tempo, e fazendo aquela análise pelo lado do copo meio cheio, a gente viu um time que quando colocou a bola no chão, quando se daquela falando bem da forma mais vulgar possível, quando se espalhou pelo campo, botou a bola no chão e resolveu jogar, criou oportunidades e que se tivesse um 9 hoje em campo e teria decidido o jogo. Eu acho que talvez, acho que nem o Pulga, nem o Saulo, acho que a gente são peças que eram importantes porque viveram uma fase no Ceará onde eles eram muito jogadores de finalizar, né? Principalmente o Saulo na reta final. Mas a gente já precisava do 9 ano passado. Acho que o Ailon era um reflexo, muito mais uma consequência da boa fase vivida pelas outras duas peças de ataque. O Ailon nunca foi esse 9, mas ele foi uma consequência da boa fase vivida pelo Pulga e pelo Saulo, né? Principalmente pelo Pulga. E a gente precisava de um 9 em 2024. E a gente segue precisando do 9, assim, uma carência que eu acho que tem
a prejudicar muito o Ceará, tanto nesses jogos de início de temporada, como principalmente nos desafios técnicos mais pesados que a gente vai ter pela frente. Muito bem, Léo, né? Vamos falar mais especificamente do jogo, né? O Ceará que foi surpreendido ali no final do primeiro tempo. O Luiz Otávio abriu o placar para a equipe do Confiança. Eu vi alguns torcedores até falando que a equipe não entrou tão ligada como entrou no jogo contra o Fortaleza, faltou a intensidade, a concentração. Tu acha que faltou isso no primeiro tempo? E aí tu já pode seguir aí para a história do jogo, porque no segundo tempo, claro, com o placar atrás, aí sim o Ceará foi aquele Ceará mais contundente, né, precisando do resultado, e aí criou muito, mas acabou não conseguindo fazer os 2 gols para virar a partida. Fábio, eu acho que o Ceará ele tem muito claramente, eu não consigo fazer uma relação direta com esse jogo do Fortaleza em relação o time entrar ligado, entrar concentrado. Eu acho que o Ceará vive uma oscilação natural de um time em formação. Eu acho que um time que carece de peças. Eu acho que é um time que, quando tem uma montagem que ela segue um critério lógico, é inegável que a torcida tem essa opinião, que o Ceará precisa de reforços, acho que o Ceará precisa se reforçar. Acho que o Ceará é um elenco ainda muito frágil. Se esse elenco que atualmente hoje forma o plantel do Ceará, ele tivesse chegado todo, sem que o Ceará tivesse perdido peças importantes como Saulo, como Pulga, como David Ricardo, já era algo a se preocupar para uma Série A. Tendo perdido essas peças como referência técnica, é natural que a torcida se sinta ainda mais preocupada. E é inevitável que nesse momento de um tropeço, de um resultado que não está dentro do esperado, a torcida invoque geralmente assim, olha, o time estava concentrado contra o Fortaleza. E é natural que um time em formação, em jogos que são mais enigmáticos, mais marcantes, jogos que são realmente desafios técnicos, que são os desafios que vão dar a tônica da temporada, né? Contra o Fortaleza, contra o Bahia, é um estreia de Série A, é um jogo de Copa do Brasil. É natural que esse elenco, com toda a sua instabilidade de um elenco em formação, da falta de costume mesmo, falta de mecânica, aí são jogadores que se conhecem há um mês. Estão jogando juntos, esses jogadores estão jogando juntos há um mês. Assim, o Ceará estreou no Campeonato Cearense dia 18 de janeiro. Assim, há menos de um mês, esses caras estão jogando juntos. Então, é natural que um jogo como o do Fortaleza ele mereça toda a atenção, toda a aplicação tática. Assim, é um jogo muito específico, é um jogo onde você faz um trabalho mental para aquilo ali. E também é natural que um time em formação ele tenha oscilações. E eu não vou fazer um cavalo de batalha, assim, buscar realmente carregar na tinta nesse primeiro tempo, porque é um primeiro tempo que a gente é acostumado a ver início de temporada, mas é inegável que a gente consegue observar nesse momento alertas, sinais amarelos, mas que não são novidades para a torcida, não são novidades para o próprio departamento de futebol. E a gente volta a falar da ausência de um 9, né? Eu acho que a tônica do primeiro tempo foi um time realmente que veio de um desafio onde mereceu toda a sua concentração e veio para um desafio logo depois onde entrou ali um pouco mais desligado, onde precisou propor o jogo, né? Onde estava jogando em casa, onde eu acho que hoje, em especial, o meio-campo ali com o Sobral, assim, o Sobral vem sendo uma peça que tende a ajudar, tende a agregar, mas é uma peça que vem um pouco abaixo. Assim, esse abaixo do Sobral não é algo alarmante, mas é uma coisa que faz diferença. Porque as peças, quando entra o Richardson ou quando entra o Lourenço, eles trazem uma dinâmica ofensiva melhor. E essa dinâmica ofensiva que falta com o Sobral em campo, ela é mais evidente ainda em jogos contra um adversário mais frágil. Contra o Fortaleza, por exemplo, o Sobral entrou como titular, errou muito no começo do jogo, mas o Fortaleza naquele momento tinha a posse maior da bola. Era o Fortaleza que tinha a bola no pé, era o Fortaleza que tentava construir de forma muito estéril, mas ele tentava construir. Então, assim, a necessidade de um volante que faça essa bola rolar de forma mais vertical para o ataque não é tão visível como um jogo contra o Confiança. Então, a gente vê ali o Sobral procurando o jogo,
E ele é até um cara que busca essa verticalidade, busca conduzir a bola, busca arrematar. Mas nesse início ele depende muito da condição física dele. Ele é um cara de muita explosão, muita força física. E no começo de temporada, para ele, vem sendo um ponto muito crítico. Então, o primeiro tempo do Ceará foi um primeiro tempo mais atabalhoado, assim, um primeiro tempo mais atropelado, onde o Ceará tentava criar. Aquele primeiro tempo onde você vê a bola queimando no pé dos jogadores, né? Assim, em condições normais, contra um adversário mais frágil, jogando em casa, e o Ceará trouxe novamente a formação titular, né? Assim, a principal formação do Ceará, com essa exceção na mudança entre os volantes, né? Saiu o Richardson, né? E entrou o Sobral jogou contra o Clássico Rei, né? Mas a dupla foi formada por Sobral e Richardson, né? Dessa vez o Sobral entrou, o Richardson saiu e entrou o Lourenço. Então, o próprio Lourenço, eu acho que cai um pouco de produção quando tem ali o Sobral ao lado. O Richardson, ele tem esse poder de marcação maior, e é uma carência também que o elenco do Ceará desperta, assim, a torcida pede muito, mais um jogador camisa 5. O Richardson, ele teve um momento de muita baixa no Ceará, veio a se recuperar já na reta final do trabalho do Mancini. O Mancini atribuía isso a uma mudança tática do jogador, a um estudo do jogador, a uma compreensão tática mais avançada do jogador, pelo que ele queria, pelo que ele precisava ser para agregar para o elenco. E ele se manteve como peça importante já com o Condé. Então o Richardson, ele renovou o contrato muito naquela perspectiva, assim, ó, foi útil, terminou o ano ajudando, mas é um cara que vem ali para compor. Mas ele vem sendo uma peça hoje muito mais importante do que o próprio Sobral, principalmente porque o Ceará não tem outra opção de um volante de mais marcação, assim, aquele camisa 5, de mais chegada, de fechar mais os espaços. Então, o Richardson, ele dá uma dinâmica hoje que permite o Lourenço ser mais efetivo, o Lourenço ficar mais próximo da área, o Lourenço arrematar. Hoje, desde a estreia da temporada, foi uma das partidas que o Lourenço menos arrematou a gol. Acho que o Di Lourenço menos tentou ali dar passes ali, pré-assistências. Acho que foi um dos momentos que o Lourenço menos produziu efetivamente. Eu acho que muito pelo peso da figura do Sobral hoje mal no jogo. Então, assim, o primeiro Então, tempo tua dupla de volantes titular seria Richardson e Lourenço. Hoje. Hoje é, sim, inegavelmente. Assim, isso alerta para outra carência, né, outra lacuna importante do elenco, que é um jogador camisa 5. Acho que pelo menos mais dois, assim, o Ceará precisa de mais dois, porque o Ceará precisa, é uma posição onde recebe muito cartão amarelo, né? O Richardson, tradicionalmente, é um jogador que leva muito cartão amarelo. Ele é aquele cara que quando sai do campo, se ele não levou, ele xinga a mãe do juiz para levar o dele, porque ele fica inquieto, assim, quando vai sair de campo sem o cartão amarelo dele. Mas é um cara que até nesse aspecto disciplinar melhorou muito. Assim. O Richardson era um cara que o próprio torcedor do Ceará ele ficava muito ressentido em odiar em alguns recortes. Assim. Era muito ruim para o torcedor do Ceará odiar o Richardson em alguns momentos, os piores momentos dele no Ceará. Porque é um cara muito identificado com o Ceará, é um cara que tem como entregar tecnicamente. E foi muito importante já com o Mancini ver ele se reinventando tecnicamente. E eu acho sim que da composição de elenco ele tende a ser uma peça que vai ajudar muito, muito no ano do Ceará, né? O meio campo do Ceará ali. Então a gente via um Ceará no primeiro tempo mais bagunçado, a bola queimando no pé, aquele Ceará que não conseguia coordenar 3 passes. A gente via ali o Fabiano pela lateral direita tentando avançar com muita força, mas a gente não via um diálogo tão fluido como foi contra o Fortaleza, né? Até porque a gente via um Confiança ali mais guardando posição e buscando sair no contra-ataque. Mas a gente viu um primeiro tempo, de certa forma, muito pobre de produção de jogo, de futebol, tanto por parte do Ceará quanto por parte do Confiança. E ali já o apagar das luzes ali, faltando 30 segundos ali para acabar o tempo complementar, o jogador do Confiança acerta um chute ali, né? E desvia no Ramon Menezes. E ali fica sem defesa pro Bruno Ferreira. E foi aquele gol, assim, que acho que a defesa do Ceará sofreu pouco. Acho que a defesa do Ceará ela conseguiu se portar bem. Assim, o desafio técnico realmente não era de muita exigência para o Ceará. A defesa do Ceará não é algo que nesse momento vem preocupando. O Ceará tem hoje na cabeça do Condé a dupla de zaga do Ceará é Marlon e Ramon Menezes, ele não muda isso. E o Ramon é mais uma dessas figuras do Ceará que não era um cara que era considerado para via ser um cara titular.
E a torcida esperava mesmo que viesse um zagueiro de mais peso, um zagueiro para ser titular. E o Éder e o William Machado, quando entraram em campo, todas as vezes que foram exigidos, foram muito bem. E agora com a chegada, hoje o Marcos Vitor foi anunciado, né, o jogador da nossa base, pertence ao Bahia, teve no Atlético Paranaense temporada passada. Então é um cara que volta aí para compor essa defesa. Então, assim, eu não acredito que o Ceará traga mais um nome para a defesa. O Ramon Menezes, ele sofre muito com lesões, assim, saiu do clássico sentindo dores no joelho. Ele veio para campo hoje, algumas pessoas já diziam que ele não vinha para campo hoje, mas eu acho, assim, é uma opinião, uma impressão pessoal, que à medida da temporada for avançando, eu acredito que o William Machado pode tomar essa posição, apesar de ser um cara que não tem experiência em Série A, mas é um cara que vem sendo muito regular, assim, é um cara que tem um perfil de jogo que eu gosto demais ali, joga pela esquerda, é um cara muito vertical, é um cara muito explosivo nos cortes. Eu acho que é um cara que pode ajudar muito na Série A. E eu já trazia esse detalhe na última live, né? Que assim, que dentro do departamento de futebol do Ceará, a importância do Ramon, ela é sempre apontada, principalmente no aspecto que ele é um jogador que orienta os outros jogadores de defesa em campo, assim. Ele é como se fosse um referencial técnico dentro do grupo, no sentido de apontar, olha, cobre ali, fecha ali. Então, é um cara que faz potencializar a defesa do time. Assim, sempre foi tratado assim desde a Série B. Então se lamentava muito quando o Ramon se machucava, porque se considerava que a defesa toda caía em termos de desempenho. Então no segundo tempo o Ceará voltou de uma forma diferente. Acho que o Ceará voltou mais ligado. Acho que o Ceará conseguiu construir. E eu acho que faltou no primeiro tempo a desorganização. Eu acho que ela foi muito fruto de uma falta de intensidade. Eu acho que fruto de uma falta de intensidade, de vir de um clássico de uma intensidade maior, de uma exigência psicológica, de você estar mais dedicado ali ao jogo, por mais que não, em termos classificatórios, não valesse muito, mas em termos anímicos, um clássico contra o Fortaleza, o primeiro desafio técnico de Série A no ano, foi muito importante. Eu acho que o clube se mobilizou muito para isso. A forma como o Fortaleza também encarou a disputa, né, eu acho que trouxe uma importância maior. Então, no segundo tempo, a gente viu um Ceará mais buscando essa intensidade, mais buscando força, mais buscando o jogo pelo lado. A gente viu o Pedro Henrique mais participativo. E para mim, o fator determinante assim, para a evolução do Ceará em termos de construção ofensiva e de intensidade foi a entrada do Richardson. Como eu já falava anteriormente, assim, é um jogador que, junto com o Lourenço, eles são hoje vem sendo peças fundamentais. Assim, o Richardson não é um cara conhecido por ser um cara vertical, mas é um cara que vem ganhando muita confiança. A gente via hoje o Richardson, ele teve uma participação direta no gol do Ceará. Ele fez aquela jogada ali, foi avançando com a bola, e depois do próprio gol, ele ganhou muita confiança. Você viu o Richardson muito distribuindo o jogo, muito arriscando lançamentos longos. E a gente precisa desse Richardson com confiança, e não que isso seja a tônica do restante da temporada. Evidentemente, à medida que os desafios forem aumentando em termos de exigência técnica, vai ter menos espaço para ele fazer isso e vai ter menos espaço para ele arriscar ofensivamente. Mas nesse recorte de campeonato, ele precisa ser essa válvula de escape. E principalmente quando a gente vem de um primeiro tempo mais amarrado ali pela falta do Sobral. E você olha ali do lado do Lourenço, né? O Lourenço é essa figura também. E eu acho que o próprio Lourenço hoje ele deu se retraiu um pouco, porque viu que o jogo estava pro Richardson. E a gente vê quando o cara tá com essa confiança, né? Então ele arrancou ali, fez uma jogada, avançou com a bola, abriu ali pro Fabiano, né? O Fabiano, mais uma vez, mais uma boa partida do Fabiano, jogou ali para dentro da pequena área. O Pedro Henrique ali tentou dar um toque, sobrou pro Ailon e o Ailon finalizou. O Ailon que não é um 9, né? Que não é um 9 e eu atribuo muito a menor efetividade do Ailon esse ano por essa pressão pelo 9. Assim, é um jogador que tem nenhuma culpa na falta de um 9. Assim, não é culpa do jogador, mas evidentemente, ano passado, como ele dividia esses holofotes, essa obrigação de fazer gol com Pulga, dividir com Saulo, é lógico que você fica mais à vontade, você fica menos pressionado, então você consegue finalizar melhor. Quando os holofotes estão em você, e você é o único 9 do elenco, você é o cara que precisa finalizar, você é o cara que é a referência,
Você é o cara que a bola vai procurar, né? Quem está na ponta vai procurar sempre você. O rebote sempre vai ter que cair no seu pé. Você vai ser o cara que vai procurar aquela finalização. Eu acho que está existindo uma pressão no Ailon. Acho que está prejudicando. O Ailon não é aquele cara que vai resolver. Não é o camisa 9 que vai deixar a torcida do Ceará tranquilo. Mas eu acho que ele era mais eficiente quando ele não precisava ser esse referencial técnico, quando ele não tinha que lidar com essa pressão. Então, o segundo tempo, a tônica do segundo tempo foi essa. Foi um Ceará pressionando, um Ceará intenso, e que fatalmente, se essa fosse a dinâmica desde o primeiro minuto, a gente com certeza teria um Ceará hoje saindo vitorioso. Eu acho que não foi uma partida alarmante, eu acho que as mudanças mantiveram a intensidade, eu acho que isso é um recorte importante, é algo que a diretoria busca. O Ceará hoje tem peças com características de versatilidade. Hoje estreou o Alejandro Martínez também, e efetivamente, considerando a pouca minutagem, e porque ele chegou e já foi colocado para jogar ali no final do clássico, e do Rômulo também, porque não dizer que o Rômulo também estreou hoje, né? E você viu o Rômulo participativo, você viu o Rômulo, você viu o Matheus Araújo ali participando da criação de jogadas, e eu acho que isso pode ser um sinal do que o Ceará busca como rosto para a temporada. É um Ceará que tem peças para começar jogando intensamente, para ser um time de produção, de construção, de suor, de calor, e no segundo tempo ter peças para manter essa intensidade. O Ceará tem um Fernandinho por um lado, tem um Alejandro Martínez por outro, se precisar segurar o jogo, ele coloca um Galeano, ele coloca um Dieguinho pela ponta, se ele precisar, sem precisar tirar o Fabiano. Ele é um cara que pode ter o Matheus Araújo, pode ter o Mugni. Então esse é o Ceará. E quando a gente faz um apanhado dessas peças que o Ceará tem, dessas opções que o Ceará tem para uma ponta, para outra, para o meio, isso torna mais evidente a necessidade que o Ceará tem de um 9. E assim, é um jogo muito fácil de analisar. É um time que era superior, era um time que controlou a bola, é um time que quando quis acelerar e dar intensidade, conseguiu. Acho que é um time que conseguiu chutar, teve boas chances com o Rômulo, teve chance ali no segundo tempo. E eu não acho que seja um jogo, eu sempre, em todas as minhas análises esse ano, eu trouxe para o debate a questão da necessidade de um camisa 9, que o torcedor do Ceará ele não ficava uma vírgula mais despreocupado com nenhuma vitória. O Ceará ganhava os jogos e terminava o jogo, o pessoal perguntava, cadê o 9? Nenhuma vitória tinha capacidade de aliviar a pressão. E no mundo do futebol, quando a vitória não alivia uma pressão, é porque realmente você está diante de uma necessidade urgente. Nem ganhando, a torcida do Ceará esquecia essa pressão pelo 9. Então, assim, eu não acho que hoje a torcida do Ceará ela sai alarmada, ela sai preocupada. Eu acho que ela só reforça, ela dá mais entonação à necessidade do 9. Ao mesmo tempo que ela viu assim, olha, eu tenho um time em formação, esse time não está pronto, esse time tem um desafio técnico muito grande na Série A, esse time segue sendo um dos francos favoritos ao rebaixamento, esse time precisa de reforço, a dinâmica pensada para esse time precisa funcionar muito para ele não cair, mas sem um 9, tudo isso fica 2 vezes mais difícil. Eu acho que o que houve em campo não alarmou o torcedor do Ceará. Eu acho que ela só reforçou, assim, carregou a tinta da necessidade que o elenco tem de eu diria até 2 camisas 9 e mais um volante camisa 5. Assim, eu consigo puxar um pouco até mais para essa necessidade do camisa 5. Nada alarmante, mas apenas uma repetição de todas as carências que a torcida do Ceará já sentia que existiam e que o próprio departamento de futebol sabe que existem. Muito bem, né? Só para ilustrar esse domínio do Ceará, né? Foram 25 finalizações, 9 para fora, 9 no gol, uma na trave e 6 bloqueadas, né? Teve a na trave do Rômulo, né? Um chute ali um chute forte, ele foi no travessão. E teve um chute, teve um gol perdido pelo Mugni também, né? Ali quase na pequena área, basicamente Caiu na ali. esquerda, ele se Isso. atrapalhou ali, trocou as duas pernas. Mais chance teve, né? De virar o placar, fazer 2-1, mas acabou saindo só com esse ponto.
Vou fazer uma provocação aqui para você, Léo Fontinelli. O Davidson tá na reserva do Atlético Mineiro. Aceitaria? Mandava passagem agora para ele. Agora. Agora. Eu tô pouco exigente em relação a 9. Como eu preciso de 2, Davidson seria um sonho. E hoje até mencionaram o nome do Davidson por aqui hoje, mas eu acho que o Ceará vai buscar no mercado estrangeiro. Assim, eu acho que uma das possibilidades, acho que a única possibilidade do Ceará fechar com camisa 9 de um clube brasileiro é realmente se houver uma reviravolta na situação do Everaldo. Tirando isso, eu não imagino sendo possibilidade de o Davidson vir, não. Eu acho que o problema do Ceará não é nem salarial nesse momento. Eu acho que o Ceará poderia fazer um aporte mais alto por um camisa 9. Eu não sei se o Davidson estaria comprometido a vir para cá, para o Ceará, se o Atlético liberaria o jogador, mas surgiu esse rumor hoje, eu não acredito que tenha muita, muita força, não. Saiu uma notícia do interesse do Vitória em relação ao Davidson. Né? A Essa semana saiu do informação... Fortaleza também, né? Acho que a bola tá quicando aí. Se ele viesse no Ceará, eu adoraria. Assim. Muito bem. Se ele for, se ele for pro Fortaleza, eu tentaria o Kaiser, viu? Kaiser no Luceiro não faz jogando mal há um ano e o Kaiser reserva. Conversa com ele ali, ó. Aqui você vai ser titular, vamos dar a 9 para você, vai. Acho que talvez tenha conversa, hein, Léo? Aceitaria o Kaiser? Queria também. O cara, por 9, eu tô aceitando tudo. Centroavante, Léo Gamalho, se você me oferecesse agora, eu tava querendo. Gustavo Coutinho, você aceitaria? Nem tanto. Calma. Nem tanto. Não é Nem pra tanto. tanto. Nem tanto. Muito bem. Bom, vamos pro campinho? Tá pronto, Alan? Bom, só para informar, né, que com esse empate o Ceará ficou ainda no G4 ali, na terceira colocação, mais embolado, né? O América, que é o primeiro fora, também tem 4 pontos, então vai ter que pontuar aí nas próximas rodadas para não correr risco de ficar de fora. Bom, vamos começar pelo Bruno, né? Titular absoluto agora, eu acho que agora já não tem mais discussão, foi titular no Clássico, titular mais uma vez na Copa do Nordeste, não teve que trabalhar tanto, né? O Bruno não teve que trabalhar tanto, acho que não teve culpa nenhuma no gol. E assim, dá um amarelo aí, porque ele não foi exigido, mas também não teve culpa no gol. Acho que a gente coloca um amarelo aí pelo baixo nível de exigência mesmo. Muito bem. Marlon e Menezes. Gostei do Marlon, gostei do Ramon Menezes. Acho que eles não foram também tão exigidos, também não, acho que não comprometeram tanto, acho que também não tiveram responsabilidade direta no gol. Foi um gol que realmente resvalou no Ramon ali. Mas eu daria um verde escuro pro Marlon. Acho que o Marlon foi um pouco mais participativo e daria um amarelo ali pro Ramon, mas um amarelo ali quase verde, assim, também não carregaria tanto aí no Ramon. Muito bem, vamos para as laterais. Fabiano, que inclusive é um jogador que caiu nas graças do torcedor, né? Aquele Fabiano é um jogador que jogador, ninguém sabia muito o que esperar, né? Tava na Europa, enfim, mas caiu no gosto da galera, né? um jogador de muita força física, né? Acho que eu mencionava hoje que é um lateral adequado para um time que briga pelo não rebaixamento. Para mim, é uma opinião pessoal, da minha forma que eu enxergo futebol, laterais de time que brigam do 12º lugar para baixo, eles são laterais que precisam simplesmente defender. Solta na frente dele 2 pontas ali, eles são caras que são para dialogar com os pontas ali, não comprometer no defensivamente. Para mim, acho que o Fabiano cumpre bem essa função. Lembrando que é um cara que estava mapeado pelo departamento de futebol, acho que isso é um mérito, mas que dificilmente teria vindo se o Rafael Ramos não tivesse se lesionado, né? Então, assim, é aquele fruto de infortúnio que acabou resultando numa boa aquisição para o clube, né? E competência, né? Porque sem competência ele não teria sido mapeado, né? Um cara que estava ali meio em Portugal, ali meio escanteado, é um cara de carreira praticamente nula no Brasil, mas é um cara que vem impressionando assim desde o primeiro jogo, pela força física, pela consistência, pela regularidade. Hoje foi importante na jogada do gol, não comprometeu defensivamente, mas eu acho também que não merece nenhuma uma tinta positiva aí, não. Acho que tá amarelo, tá justo, mas também um amarelo com uma ressalva positiva aí. Acho que
foi bem no jogo. Eu acho que esse amarelo ele é mais vítima dele mesmo, do que ele apresentou nos outros jogos. Muito bem. Do outro lado, na esquerda, Matheus Bahia. Matheus Bahia também vou colocar o amarelo. Também, mais uma vez, na mesma situação. Acho que ele foi vítima do que ele mesmo vinha apresentando nos últimos jogos, né? Em termos de intensidade, em termos de volume de jogo, de presença ofensiva. Teve um momento ali onde ele sentiu um pouco a perna, mancou. Acho que talvez isso tenha influenciado ali na participação dele. Mas fica um amarelo aí também, mas muito fruto pelo paralelo que eu faço com as outras atuações dele no ano. Muito bem. Então, defesa avaliada, só o Marlon, né? Teve uma avaliação positiva aí dos defensores. Bom, vamos para a dupla, você já falou bastante, né? Sobral e Lourenço. O Sobral eu vou dar um laranja, assim, não gostei do Sobral. Acho que o Sobral é um cara que depende muito da explosão, acho que ele depende muito do condicionamento físico, e é um cara que você percebe em campo uma boa dinâmica, uma boa compreensão de jogo, mas você percebe que o corpo dele não está obedecendo ainda. Então não é algo que preocupa, mas também não é algo que pode passar desapercebido dentro da avaliação que a gente vem fazendo nesse primeiro recorte de temporada. Então dali o laranja aí para o Sobral, porque ele vem num ritmo diferente dos demais, assim, ele está numa pegada diferente ainda, mas eu acredito que o Sobral, à medida que for recuperando o condicionamento físico, ele vai ser o jogador que a gente conhece, que performou na Série A nos últimos anos também. Lourenço. Lourenço amarelo também, e esse amarelo tem uma ligação direta com a performance do Sobral. Eu acho que o Lourenço perdeu muito com o Sobral. Acho que o Lourenço fica menos seguro sem a presença do Richardson. A gente viu o Lourenço chutando menos, a gente viu o Lourenço se apresentando menos à frente, a gente viu o Lourenço menos participativo ofensivamente, e é justamente aí onde ele se destaca. Então acho que é por isso que o Lourenço vai levar esse amarelo, mas muito puxado pelo desempenho do Sobral. Muito bem. Vamos para o Mugni. Perdeu um gol, né? Perdeu um gol. Mas, cara, sinceramente, eu vou dar um verde mais escuro para o Mugni, mas muito pelo fato de ele ter me surpreendido na performance de hoje. Assim, geralmente o Mugni, quando faz 3 jogos em seguida, ele tem uma queda técnica muito grande. Eu acho que esse gol perdido assim depõe muito contra ele, mas ainda foi uma peça de lucidez no jogo. Eu acho que buscou o jogo, e eu acho que o próprio fato dele estar ali dentro da área buscando o jogo, eu acho que diz muito sobre como o time foi menos intenso assim, nesse início de jogo, nesse primeiro tempo ali, até ele se encontrar em termos de tática, de estratégia, de intensidade. Então o Mugni vai ser um cara que vai trazer com ele também um pouco do saldo positivo das últimas atuações. Muito bem. Meio de campo avaliado, só confirma o Sobral? Sobrar o laranja. Laranja, né? Não foi bem aí o Fernando Sobral. Bom, então vamos pro ataque, né? Pedro Henrique. Pedro Henrique, eu vou dar um amarelo também. Eu acho que hoje ele foi muito mal nas decisões, assim. Acho que ele costumou. Hoje ele teve decisões que permitiram que ele avançasse menos do que ele estava acostumando a avançar, assim. É um cara muito mais de velocidade e explosão do que propriamente um cara do 1 contra 1. Mas acho que hoje ele teve essa dificuldade maior de dialogar com os outros jogadores de ataque. Eu acho que sentindo essa falta do Lourenço, eu acho que sentindo essa falta dos passes do Sobral, ele foi, desde o clássico, né, ele foi invertido para jogar no lado direito, apesar dele jogar nos dois lados, mas ele vinha bem adaptado do lado esquerdo, então agora voltou para o lado direito. Acho que é um processo de adaptação, e ele tá abaixo também, tendo ele mesmo como referencial. É um cara que vinha sendo importante, e mesmo não hoje não sendo tão destacado como ele vinha sendo, de certa forma ainda conseguiu participar ali diretamente do gol. Assim, um cara que hoje é, sem dúvidas, um referencial técnico do time do Ceará, e foi onde o departamento jogou muitas fichas, né, como um dos referenciais técnicos desse elenco para a temporada. Bom, Fernandinho. Fernandinho vai de laranja. Hoje eu achei uma das piores apresentações do Fernandinho. Ele vinha numa crescente, ele vinha, à medida que ia adquirindo condicionamento, ele vinha performando melhor. Era um cara que vinha finalizando, era um cara que tinha gols.
mas eu já achei uma partida abaixo do Fernandinho. Acho que foi muito reflexo da intensidade não apresentada pelo clube, pelo time hoje. Acho que o Fernandinho foi muito um reflexo disso. Foi reflexo e foi um vetor importante disso. Assim. Acho que o Fernandinho fazendo a partida abaixo, acho que o Ceará como um todo cai muito de intensidade. Então, por isso, eu acho que o Fernandinho leva um laranja hoje. Eu acho que ele foi muito reflexo aí do time hoje. Bom, e o Ailon, autor do gol, né? Mas mesmo assim a galera ainda ficou no pé dele, já que ele não é o 9 desejado. Assim, mesmo com o gol. Mas eu vou dar um verde mais escuro pro Ailon. Eu acho que hoje, dentro da posição dele, do que exigia dele, eu acho que ele fez o esperado. Acho que ele fez um gol, foi participativo, estava muito presente na área. Eu acho que o contexto como um todo hoje foi prejudicial. Eu acho que nas outras situações, acho que o Ailon é mais vítima do que propriamente um culpado por isso. Assim. Ele é um cara que está colocado numa condição que ele não está preparado para estar. Mas eu acho que hoje, mesmo o time jogando com intensidade de criação abaixo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o time criou mais, mas o Ailon não é aquele cara que consegue manter uma intensidade física durante 2 tempos. Né? Ele geralmente dá uma queda no segundo tempo. Acho que, de repente, se a gente tivesse o volume criado pelo Ceará no segundo tempo, se tivesse sido no primeiro com o Ailon mais inteiro, a chance dele ter feito outro gol seria muito maior. Mas ele leva um verdezinho escuro ali, acho que o gol pesa muito nisso. E o fato dele ser mais uma vítima dessa falta dessa peça tão importante. Muito bem, então titulares avaliados, né? O Ailon ficou aí com o verde mais escuro, avaliação positiva ainda. Vamos pro banco, meu caro Léo Fontinelli. Temos aí o Rômulo. Vamos começar pelo Rômulo, porque o Rômulo me parece que com o tempo, não sei você, mas eu tenho a impressão que ele vai virar titular desse time. Você também tem essa impressão? Tenho sim. Tenho a impressão que o Rômulo, ele é ele tem um nível técnico assim muito acentuado assim em relação aos demais. Assim, é um cara que circulou muito aqui vídeos, né, recentes agora do início da temporada do Palmeiras, onde os jogadores eram entrevistados e perguntando assim, qual é o cara aqui que vocês se surpreendem com a habilidade dele, que é um cara que nos treinos é um monstro, e vocês não entendem porque o cara não decolou. O Veiga cita o Rômulo. O Estevão cita, olha, é o Rômulo. Assim, o cara finaliza, o cara. E é um cara que tecnicamente assim, é muito acima, assim, é um cara muito bom. Entrou muito perdido no clássico, hoje já entrou melhor, acho que foi um cara importante. E eu acho que por essa evolução, acho que por essa compreensão, hoje botou uma bola na trave, ele mesmo entrando ali já no segundo tempo, já numa necessidade de virar o jogo. Eu vou dar um verde escuro aí pro Rômulo. Acho que ele merece avaliação positiva. Assim, acho que é um cara que vai agregar muito a temporada do Ceará. E a avaliação dele ficou Um verde mais escuro, verde mais escuro. boa. Bom. Joga ele Mugni junto ou conflita? Joga porque ele joga pela direita, né? Eu acho que com o tempo, o Condé vai ter que arrumar um espaço aí. Eu acho que hoje, assim, hoje não, né? O Rômulo adquirindo ritmo, adquirindo condição. Eu acho que o Ceará ideal no papel é com o Pedro Henrique pela esquerda e o Rômulo pela direita. Eu acho que esse Ceará hoje entregaria muito mais em termos de qualidade. E você tendo um Fernandinho ali para o segundo tempo, eu acho que tinha muito a agregar. Muito bem, então vamos agora para os demais jogadores que entraram, né? Tivemos o Richardson, Matheus Araújo, Richardson, Martinez e o Nicolas. Richardson eu vou dar um verde mais claro, foi muito bem. Eu acho que o Richardson hoje conseguiu ser uma peça de virada de chave para o jogo do Ceará melhorar no segundo tempo. Assim, é inevitável de tudo que o Ceará construiu no segundo tempo, eu acho que foi muito fruto da dinâmica que o Richardson conseguiu imprimir no segundo tempo. E o Richardson vem sendo, assim, acho que já explanei bem sobre isso, assim, ele vem sendo essa peça de uma dinâmica diferente, de um passe vertical e com precisão que ele não costumava ter. Ele não costumava ter. E além disso, ele potencializa quem está jogando ao lado dele, né? O Sobral, mesmo abaixo, ele melhora com o Richardson. O melhor Lourenço é com o Richardson em campo. Então acho que o Richardson merece ter esse destaque positivo, não só pelo desempenho pessoal, mas também pela forma como ele potencializa quem está jogando ao lado dele.
Muito bem. Vamos pro Matheus Araújo agora? O Matheus Araújo, eu acho que, para não deixar sem avaliação, acho que ele bota um amarelo, assim, eu acho que ele foi bem meio termo, assim, bem morno. Acho que é um jogador que eu gosto, acho que é um jogador que pode dar uma intensidade que o Ceará precisa. Eu queria ver muito ele sendo utilizado de uma forma mais planejada. Eu queria muito que o Condé entendesse que o Mugni não rende 4 jogos seguidos, assim. Por mais que você espere que ele mantenha aquele desempenho, assim, ele tem uma queda muito vertiginosa no quinto jogo, no quarto jogo. Então eu queria que fosse deliberado, assim, escolher que Condé escolhesse jogos para poupar o Mugni. Eu acho que a gente não teria problema tendo o Matheus Araújo em campo. Eu acho que ele, com minutagem, ele tem uma tendência de crescimento, assim, de se sentir mais à vontade. Eu acho que é uma construção que ela é meio até lógica. Ela se encaixa de forma natural. Acho que basta o Condé ser um pouquinho menos conservador que ele vai achar essa construção. Então, amarelozinho para o Matheus Araújo. Bom, temos ainda Martins e Nicolas. Nicolas, eu vou dar um laranja. Acho que muito mal. Eu acho que o Nicolas nulo ofensivamente e mal defensivamente, assim, não péssimo, mas mal. Acho que é um cara que se enrola com a bola, é um cara muito, assim, foi uma das contratações bem questionadas e esses questionamentos eles vêm sendo justificados desde o começo da temporada. Assim, o Nicolas sempre que foi acionado, ele foi muito mal, ele não agregou, assim, e o que se espera é que ele evolua e que isso seja decorrente de alguma limitação física, que à medida que ele vá ganhando condicionamento, ele possa pelo menos ser uma peça útil aí no segundo tempo. Assim, mas não é algo que hoje alarma, assim. Acho que o Matheus Bahia está muito bem, mas se espera que ele seja uma peça útil, que possa contar com ele, né? Se ele está no elenco, se ele veio para ser uma peça a ser utilizada, acho que ele precisa dar essa evoluída e eu espero que realmente seja uma falta de condicionamento físico, porque está muito mal, assim, quando exigido ele é muito, deixa muito a desejar. Muito bem. Então, todo mundo avaliado. Esquecemos de alguém Não, o no Alejandro futebol? Martinez. O Alejandro Martinez eu vou Martínez, deixar, isso. vou deixar o Laranja Alejandro pro Martinez, Nicolas, tá, Alan? Só laranja para pra... o Nicolas. E o Martinez, vou deixar sem avaliação. Eu gostei da movimentação, mas assim como no Clássico Rei, eu não carreguei no Rômulo por ser estreia negativamente. Eu também não acho justo eu carregar positivamente no Martinez por ser estreia. Assim, eu acho que ele foi bem, acho que ele foi participativo, acho que ele mostrou credenciais, que foram as credenciais pelas quais ele foi contratado, aquele cara que joga ali na direita com o pé invertido, que chuta, que bateu ali, o goleiro fez uma defesa boa, rebateu, deu uma sobra. Eu acho que é um cara que vai ser útil também, assim. Acho que a gente tem muitas, acho que o Ceará tem peças interessantes aí pelas pontas aí para usar. E a ideia do departamento de futebol é essa para a temporada, né? É correria, é intensidade. Conseguir suprir a falta de técnica em comparação aos outros elencos mais caros com intensidade, com correria, com força. Foi uma coisa deliberada, não foi algo ao acaso. O Ceará sabe que quando tem o Fernandinho, sai o Fernandinho, entre o Rômulo, sai o Pedro Henrique, entre o Galeano, sai o Galeano, entra o Alejandro Martinez, entendeu? Ou bota pela esquerda ali o Dieguinho. Assim, o Ceará fez isso de forma pensada. Ele quer jogar com as duas pontas com muita correria o jogo todo. Então, eu acho que o Alejandro Martinez tende a ajudar. Assim, é uma peça que veio com essa perspectiva de ser G1, de ser grupo principal, não é um cara que veio ali para compor. Mas eu acho que também que seria muita torcida, seria uma avaliação muito esperançosa já carregar positivamente aí nessa início. Eu vou deixar o branquinho aí para ser mais contido aí, para ver se ele deslancha aí naturalmente. Muito bem, só para confirmar, o Matheus Araújo foi o amarelo, não é isso? Amarelo. Muito bem, amarelo aí pro Matheus Araújo, melhor em campo, Léo Fontinelli. Gostei do Richardson. Mesmo entrando só no segundo tempo, para mim o Richardson foi o melhor em campo. Boa. E para finalizar, avaliação de Léo Condé. O Condé eu vou dar eu vou dar um muito bem. Eu acho que ele fez, acho que dentro do que cabia a ele, eu acho que ele acertou na escalação, acertou nas mexidas. Eu acho que a questão da falta de intensidade ali no primeiro tempo foi uma questão muito mais secundária mesmo, de concentração do time, de aplicação, do que propriamente de um erro. Não teve erro de escalação, não vi erro de mexida, não vi erro de opção tática. Então, assim,
o resultado veio de um gol ali rebatido. Eu acho que ele mexeu no time e o time cresceu quando ele precisou mexer, que não mostrou a intensidade que ele buscava, então não vou carregar negativamente aí no Condé hoje não também. Muito bem, então avaliação aí positiva para o Condé, né? Ficou com um verdinho. O time criou, né? Se o Mugni, essa bola cai no pé bom do Mugni, era 2-1 e a visão era outra, né? Se dos 5 centímetros para baixo, aquela bola do Rômulo também. Isso, exatamente. Muito bem. Então, Ceará avaliado, né? Então passamos a régua aí em Ceará 1, Confiança 1. Mas você fica mais um pouco aqui, Léo, porque saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Saiu a ordem dos jogos, né? E o seu Ceará tem esta sequência. A tabela detalhada ainda não saiu, né? O Campeonato Brasileiro começa ali no dia 29 de março. E temos aí os primeiros jogos aí das 5 equipes nordestinas na Série A. Começar pelo Ceará, pelo Vozão, né? Que estreia fora de casa contra o Bragantino. Depois recebe o Grêmio no Castelão. Depois vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude. Recebe o Vasco no Castelão na quarta rodada. E na quinta rodada faz o duelo de nordestinos aí. Pulga reencontrando o Ceará na quinta rodada. E aí? Uma tabela ok, né, Léo? Assim, dá pra pontuar, hein? Se não fizer 7 pontos aí nesses 4, tá morto. Morto, 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 morto. Porque tem uma sequência que vem Inter, Palmeiras, Flamengo, assim. Isso. Quando ela começa assim suave, tem um corredor polonês cruel no final. Então, assim, se não pontuar nos inícios de turno ou de retorno, se precisar pontuar ali na reta final, escapar do rebaixamento e pontuar, assim, vai ser algo realmente muito fora da curva. Então, assim, o time precisa, e para um time que está sendo totalmente remontado, é muito difícil começar com esse padrão, né? Assim, se você dá, eu faço um paralelo com o rival local. Se você dá uma tabela inicial para o Fortaleza, que tem uma base, que tem um elenco que já joga junto, tem um estilo de jogo, tem um torcedor, tem um treinador que já com 5 anos de clube, o Fortaleza sai atropelando. Assim, é o perfil assim, do Fortaleza. E nesse momento, quem está mais estruturado, quem está mais organizado, vai fazer gordura. Então, assim, o Ceará precisa entrar muito ligado, assim, porque ao invés de jogos de onde o Ceará consegue competir, ele vai precisar competir para sobreviver. Assim, o Ceará vai começar já com obrigação. Se não tem aquela coisa, ó, para esses 4 jogos ali, saiu pontuado, pontuou pouco, não vai ter aquela coisa, ó, agora a tabela vai abrir. Não, não vai ficar melhor que isso. Não vai ficar melhor que isso, definitivamente. É isso, né? E o clássico Reis será na 13ª rodada, tá? Clássico contra o Fortaleza. O primeiro jogo do turno vai ser com o mando do Fortaleza.